Eu quero trazer um conteúdo aqui para vocês e é uma coisa que eu curto muito, né? Que é a questão dessa análise de marketing, análise de marca do Flamengo. E porque a gente tem visto, tá? Uma questão que é a do quanto que vale a marca, né? Quanto que vale a marca do Flamengo? Como é que você direciona a marca? O que representa a marca Flamengo? E aqui, cara, tem algumas leituras que estão sendo feitas, na minha opinião, que eu acho que condiz muito, tá? Condiz muito com que a gente... Poxa, peraí. Com que a gente olha para o Flamengo, né? Que especialistas falando, e aí a gente fala, falando de especialistas, a gente fala de pessoas do mercado e especialistas de marketing. A gente pode dizer que é como o mercado hoje de marketing está olhando o Flamengo. Mas aqui também entra no campo, tá? No campo sentimental, né? No campo do amor, da paixão, do que representa a marca do Flamengo, o símbolo do Flamengo. Porque, assim, pra gente, né? A gente dá um valor, e eu dou um valor muito grande, ao manto sagrado, à bandeira, né? Ali atrás tem aos símbolos do Flamengo, é o escudo, né? É o hino. Tudo isso que pra gente, que é apaixonado pelo clube, não tem preço, né? E como que o Flamengo vem trabalhando isso? Como as pessoas veem isso? Como é que as pessoas veem? Aqueles que não são torcedores, né? Então vai ser muito interessante para mostrar isso aqui, que também o Flamengo monetiza isso, tá? O Flamengo monetiza paixão, o Flamengo monetiza o nosso amor, e o Flamengo vende isso pro mercado, tá? Só respondendo aqui a Vivi falando aqui, você tem alguma novidade que o Flamengo tá indo atrás do Talisca? Olha, Vivi, a última informação que eu vi ontem é que o Flamengo não é um jogador que o Flamengo tá indo atrás, tá? O Talisca. Talvez, assim, eu gosto do Talisca, tá? Mas não, no momento não é um jogador que o Flamengo tá indo atrás. Então aqui, ó, é um perfil chamado Ether Company Oficial. E aí eles fazem esse tipo de análise. Aqui na legenda eles colocam: se Flamengo saiu de moda, o Flamengo não é mais só um clube, virou uma identidade nacional, um símbolo emocional que atravessa fronteiras, sotaques e classes sociais. Por isso, a torcida cresce rápido. O que pouca gente percebe é o fenômeno por trás disso. O Flamengo não domina o Brasil porque tem o maior elenco ou o maior estádio, mas porque se tornou a maior marca orgânica do país. Olha isso, capaz de unir milhões que nunca pisaram no Rio, mas se reconhecem na narrativa de superação, na estética, nos símbolos e no senso de pertencimento que só a nação rubro-negra produz. Isso vai além do futebol. Enquanto outros clubes disputam por atenção, o Flamengo disputa o imaginário do brasileiro. E é por isso que não precisa comprar mídia para lotar o Maracanã. A própria comunidade se move sozinha. E isso aqui lembra muito aqueles vídeos que eu coloco aqui da comemoração dos torcedores no Brasil e no mundo inteiro, né? Do Tetra da Libertadores. Cara, não é o Flamengo fazendo aquilo ali. São os próprios torcedores, de maneira espontânea, se mobilizando, né, para fazer aquela festa, para assistir o jogo, né? A pergunta é: sua marca faz o mesmo? Ou ainda precisa pagar por cada segundo de atenção que recebe? Se você quer construir uma marca que joga a Série A do seu mercado, com comunidade forte, demanda orgânica e presença cultural, né? Cultura real, aí ele fala: clique no link, é uma empresa que trabalha com isso, clique no link e vem construir. Aí eles vêm aqui com uma série de arte, né? Então aqui, ó, ser flamenguista saiu de moda, a verdade incômoda que nenhum rubro-negro quer admitir e que os próximos anos reservam para o maior clube do Brasil, tá? E são vários pontos muito interessantes, né? Deixa eu colocar aqui, ó, para aumentar. Aí, o Brasil cresceu assistindo a mesma tela. Domingo, Globo, Maracanã. Enquanto outros clubes eram regionais, o Flamengo era transmitido em rede nacional por décadas. Aqui eu preciso fazer uma observação, que o Flamengo era transmitido em rede nacional, mas os outros clubes também, tá? Então, resumir o crescimento do Flamengo, a popularidade do Flamengo, com relação ao Globo é brincadeira. O Globo nasce em 1960, né? Então, assim, nos anos 60, né? Então, porra, quando a Globo surge, o Flamengo já era um clube popular. Ah, mas a rádio? Sim.
Tem a rádio, mas a rádio também transmitia os outros jogos. Todos esses elementos, o rádio, a TV, eles ajudaram o Flamengo a ser popular? Sim, mas não se resume a isso. São vários pontos, vários aspectos que eu vou até mostrar em outros conteúdos aqui que ajudam e ajudaram na popularidade do Flamengo. Não é só isso, tá? E os outros clubes também eram transmitidos. Vasco foi muito transmitido pela Rádio Nacional, Fluminense, Botafogo, todos eles, tá? Os grandes, todos eles também transmitidos. Aí, seguindo aqui. Mas a torcida cresce rápido, esvazia rápido e os números do Flamengo assustam. Aí eles vêm aqui, ó. 21% da população brasileira torce para o Mengão, a maior torcida do país, disparada. Mas 63% desses torcedores não moram no Sudeste, estão espalhados pelo Brasil inteiro. E todo mundo que acompanha futebol sabe, o Flamengo de hoje não é o Flamengo de 10 anos atrás. Quem viveu os anos 2000 sabe do que estamos falando, e falamos muito dos anos 2000 aqui hoje, né? Em 2013, o Flamengo estava falido. 750 milhões em dívidas, elenco fraco, uma década inteira de vexames. Quem tem mais de 25 anos lembra, ser Flamengo já foi motivo de piada, os rivais cravaram, o gigante caiu, não volta mais. Né? Eu não digo que era motivo de piada, eu acho que era muito mais motivo de vergonha em alguns momentos, porque a gente vê o Flamengo em editoriais que não eram do esporte, né? Em páginas policiais, sempre saindo notícia de que o Flamengo estava devendo e tudo isso que, né, prejudica demais. Só que o Flamengo pagou a conta. Mais de 1 bilhão em dívidas quitadas na década seguinte, montou os melhores elencos, ganhou tudo e aquela torcida que era só hype ocupou avenidas em 20 estados essa semana. Né? E aí outra coisa que eu discordo também, dizer que era só hype, né? Até porque, assim, pô, se é hype, então era hype quando estava ruim, mas beleza, que respeitando, óbvio, a avaliação deles. O Flamengo ressurgiu das cinzas para se tornar a única marca esportiva com escala nacional de verdade. Mas o que explica uma torcida tão espalhada ser ao mesmo tempo tão unida? O Flamengo deixou de ser um time e virou uma identidade, um símbolo do Brasil inteiro. Quando ele ganha, o país sente que ganhou e milhões vão às ruas provar. A gente viu aqui na Libertadores, tá? Esse sucesso não foi só pelo futebol. O Flamengo construiu o maior ecossistema de marca esportiva do Brasil. Adidas, Brasline, Starter, Reserva, Blue Man, 98 milhões só em licenciamento. A gente até viu lá na projeção do Rodrigo que até mais, né? 75 milhões de seguidores, parcerias com Netflix e games, né? Ali lembrando da parceria que fez com o lançamento do documentário do Vinícius Júnior, né? Mais de 100 mil sócios pagantes todo mês, com a receita de 1,3 bilhão, que rivaliza com o clube europeu. A gente já passou muito disso, né? Mas o que sustenta tudo isso? A Nação Rubro-Negra é o maior case de branding orgânico do país. Símbolos fortes, narrativa de superação, rituais coletivos e história emocional. Enquanto os clubes vendem ingresso, o Flamengo vende um lugar para pertencer, uma identidade para vestir e uma história para chamar de sua. A FIFA elegeu o Flamengo o 9º maior clube do século XX, o único brasileiro no top 10 mundial. O Flamengo não compra mídia para lotar o Maracanã, nem paga influência para ter gente na rua. A nação aparece porque quer estar ali. Mas a sua marca consegue dizer o mesmo? Ou ainda depende de pagar por cada segundo de atenção que recebe? Essa é a diferença entre a Série A e a Série B do seu mercado. Quem constrói comunidade e quem depende de queimar caixa em anúncios. Uma coisa interessante, isso vale até para a galera que é criadora de conteúdo. Eu sempre falo que, né, o mais importante não é só você criar público e uma audiência, mas é você, ou uma base de fãs, ou o que quer que seja, é você criar uma comunidade. Porque a comunidade, ela se estabelece de maneira diferente do que uma audiência rotativa ou o famoso hype, né? Que é o cara tá em alta e aí você começa a acompanhar e aí quando passa aquele hype, quando passa aquela alta, você deixa de acompanhar e, logicamente, aquele influencer ou aquela marca vai perder engajamento, vai perder números e é diferente quando você cria uma comunidade. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o Fernando Gil. Fernando Gil, ele furou a bolha de Flamengo. Fernando Gil furou a bolha de Flamengo. Fernando Gil hoje é seguido por palmeirenses, atleticanos, vascaínos, porque a galera gosta, né, do conteúdo que o Gil entrega, né, que vai além do futebol. E aí o Gil começou aí, né, a vários podcasts que não falam só de futebol, né? Ele foi naquele podcast Ticararatica Cash,
ele foi no Podpah, ele furou a bolha, né? O Gil furou a bolha do futebol. E por que o Gil tem grande audiência? Porque o Gil criou uma comunidade grande e forte. Que independente do que aconteça, ele estando no hype, furando a bolha ou não, né? Ele vai estar em alta sempre. Porque porque ele criou uma comunidade muito forte, né? Então, o Flamengo tem isso. O Flamengo tem isso e assim, de maneira muito consolidada, né? E aí aqui eles falam, né? Agora criamos marcas que jogam a Série A com comunidade forte, tal, aqui fazendo uma propaganda. Mas, assim, o Flamengo, ele não tem só, tá, uma marca, né? Ele é ele tem né, um sentimento de pertencimento, é um símbolo, né? E aí, nessa mesma éter aqui, eu encontrei um outro conteúdo que, para mim, resume o Flamengo. Tá? Já vou ler vocês, tá, galera? Que ele fala aqui, ó, pare de tentar criar uma marca, cria um culto. O Flamengo é um culto. A gente fala assim, muitas vezes brincando, e muitas vezes não se aprofunda nisso porque mexe com questões de religião e tal, tem algumas pessoas que não gostam, mas o Flamengo é uma religião. Então, você cria um culto em volta dele, seja em dias de jogos, em que você tem todo o ritual do dia do jogo, das experiências, do match day e tal, ou no dia a dia, né? E aqui eu achei interessante de casar, eu acho que esse post aqui não complementa o outro, tá? Que eu vou trazer um outro aqui que vai complementar esses dois aqui. Então aqui, ó, a legenda deles. Todo grande negócio que sobrevive ao tempo não é uma empresa, é uma seita. A Apple é uma religião. A Harley Davidson é um estilo de vida. A Tesla é uma ideologia. E todos começaram iguais, vendendo produtos, mas terminaram vendendo pertencimento. Que é aquilo que eles estavam falando do Flamengo, né? O Flamengo não vende ingresso, ele vende, né, o pertencimento, que o cara tá ali e ele quer pertencer àquela comunidade. A diferença entre uma marca e um culto é simples. A marca é lembrada, o culto é seguido. Olha o Flamengo aí. Por isso, pare de perguntar como gerar mais clientes e comece a se perguntar como criar evangelizadores da sua causa. E aí eles vêm né, na Ether, nós construímos isso com você e tal. Aí eu quero mostrar aqui esses slides em que eles falam mais sobre isso. Ó. Muitos podem vender o mesmo produto que o seu, a mesma promessa, mesmo preço, bônus, mas quem cria um culto constrói lealdade. Gente, a história do Corinthians, tá? Em termos de superação, é um clube de massa, é muito parecido com a do Flamengo. O Corinthians, inclusive, ele pode fazer uma reestruturação muito parecida com a do Flamengo. Tem clube para pagar a conta, tem dinheiro, né? Falta ali encontrar pessoas competentes como o Flamengo teve para poder, né? Para poder colocar a coisa para andar. Mas o Corinthians nunca vai ser o Flamengo. O Corinthians nunca vai ser o Flamengo. O Vasco nunca vai ser o Flamengo. O Palmeiras nunca vai ser o Flamengo. E lembrando, isso não é só ser campeão. Isso não é só... Porque eu tenho certeza. Isso aqui que eu tô falando aqui, eu tenho certeza. O Flamengo nos próximos anos vai estar brigando por todos os títulos. O que eu não tenho certeza é se o Flamengo vai ganhar todos os títulos que ele disputar. Mas eu tenho certeza que ele vai ganhar títulos. Tá? Seguindo aqui. Aquela conexão quase irracional que nem milhões em anúncios compram. O futebol é isso. A paixão, o amor por um clube é isso. Ele é irracional, ele foge da razão, ele é imensurável, né? Aí segue. A maioria dos negócios fica no raso. Bela identidade visual, promessas bonitas, só que os que se tornam culto criam uma identidade coletiva, representam uma causa e tocam na emoção. Mas como um culto é construído? Então, fazendo as pessoas se sentirem parte de uma causa, tendo um posicionamento forte, mesmo que isso divida opiniões, repetindo uma ideia até ela se tornar única na mente do seu cliente. Quer ver uma coisa que o Flamengo vem fazendo hoje e que o BAP começou a introduzir ali em 2013, tá? Eu sempre uso esse exemplo, né? Hoje, onde fica um restaurante, Vamos, era um estacionamento que tinha sido o famoso posto Mengão, e ali no muro tinha escrito grandão, o mais querido do Brasil. O BAP chegou lá e falou, olha, escreva lá, o mais querido do mundo, né? O mais querido do mundo. E aí eles mudaram lá o mais querido do mundo. E vocês podem reparar que toda a comunicação do Flamengo,
ele sempre parte, né, dessa questão global do Flamengo ser o mais querido do mundo, né, do Flamengo, né, estar entre os grandes clubes do mundo, do direcionamento dos grandes exemplos estarem nos clubes com marcas globais, né? Não à toa o Baco fala, olha, quero ser o Real Madrid das Américas, né? Olhem aquele documentário, né, que foi dividido, a docu-série que o Flamengo fez, dividida em 4 partes, Ser Flamengo, que está lá na Flamengo TV. Vejam como eles falam várias vezes, reiteram, e como a comunicação é feita tudo voltado para uma questão global. Lembrem também do lançamento da camisa do Flamengo esse ano. O que eles fizeram? Eles pegaram a camisa e enviaram para um dos programas mais populares nos Estados Unidos. O Flamengo estava a ponto de disputar o Mundial lá, e o Flamengo começou a trabalhar essa comunicação. Tá? Então, é uma ideia do quê? Que ele não construiu que, olha, o Flamengo é um dos maiores clubes do mundo, o Flamengo tem uma marca global, né? O Flamengo é o mais querido do mundo. Você vai reforçando essa ideia através de uma comunicação que, óbvio, né? Ela também tem que ser eficiente e, no caso do Flamengo, ela está atrelada também aos resultados esportivos. Aí segue. Marcas que têm culto não tentam agradar todo mundo, não se desculpam por ter opinião, não seguem trends, pois sabem por quem e pelo que lutam e colocam o coração nisso. Pare de perguntar como conseguimos mais clientes. Comece a perguntar como criamos mais evangelizadores da nossa causa. Então, o Flamengo, hoje, ele não tem... Tem até um texto que fala disso, né? Ela não tem... não é uma torcida, é uma religião, né? É uma coisa assim, tipo, como se fosse de fato um culto, em que você não tem torcedores, você tem seguidores da sua causa, né? Aí é que eles falam, é assim que sua marca vira um movimento. Marcas que tentam agradar todo mundo acabam não significando nada, né? Se você está pronto para construir uma marca, que é o, né, o anúncio, a chamadinha deles aqui. Aí, para corroborar, né, com tudo isso aqui que eu estou falando, tem um vídeo muito interessante aqui do perfil @LucasCarvalhoAM, né? Que é o Lucas Carvalho, ele é um publicitário, tá? E aí ele coloca aqui, ó. O Flamengo é um exemplo claro de que marca forte não se constrói só com mídia, mas com pontos de contato consistentes e identidade bem definida. Olhem como é que esses conteúdos eles se interligam, né? Vamos botar aí, são pessoas do mercado publicitário e de marketing falando dessa questão de marca, falando inclusive do Flamengo, ou trazendo como que você deve posicionar sua marca e praticamente tendo o mesmo discurso, né? Então vamos aqui ao vídeo do Lucas. Peraí. Sim, por símbolos que parecem maiores que ele. Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Torcem por times, torcem por símbolos que parecem maiores que eles. Hoje, vamos analisar a arquitetura de imagem, o posicionamento e a lapidação de marca do Flamengo. O Flamengo não virou a marca mais poderosa do futebol brasileiro só por ganhar títulos. Virou porque entendeu cedo uma coisa que muita gente ignora. Torcida é ativo, identidade é produto e tradição é vantagem competitiva. E isso começa pelo símbolo, começando pelo escudo. Ele não é só bonito, ele é um sistema de reconhecimento. O monograma CRF carrega o nome inteiro, Clube de Regatas do Flamengo. Isso já entrega uma coisa muito importante, origem e tradição. Não nasceu ontem, não se inventou agora. Repara nas cores, vermelho e preto. No brand, vermelho é energia, paixão, urgência, presença. Preto é força, imponência, autoridade. Juntos, eles criam um código visual impossível de ignorar. Você não vê Flamengo, você reconhece. Agora, o ponto que muita gente ignora. Flamengo não é só público, é comunidade. E comunidade, quando é bem trabalhada, vira recorrência. É aí que entra o sócio-torcedor. Ele transforma paixão em vínculo. Não é comprar ingresso, é pertencimento. É a marca dizendo, você não acompanha, você faz parte. E tem outra jogada muito inteligente. Diversificação. O Flamengo... E aí vocês viram ele falando de novo aí na questão da comunidade, né? Você vê como é que isso é importante, né? Ih, porra, acabei tirando aqui. O que eu fiz aqui, hein? Fiz M aqui, hein? Fiz M, galera. Ah, tá aqui, ó. Eu fui lá pra baixo. Perdão. Vamos seguir.
se posiciona só como futebol, ele se posiciona como um clube, no sentido completo, com modalidades e esportes olímpicos, com uma estrutura que sustenta a marca além da temporada. Isso amplia o território, mais histórias, mais atletas, mais pontos de contato com o público. Agora, vamos para o lado mais visível da estratégia, distribuição física. O Flamengo tem uma rede de lojas oficiais espalhadas pelo Brasil. O próprio clube fala em mais de 180 unidades. Isso é brand na rua, é presença, é lembrança, é a marca dizendo: eu não moro só no estádio, eu moro no seu cotidiano. E por que isso importa? Porque marca forte não depende só de mídia, ela cria pontos de contato, onde você compra, veste, presenteia, visita, fotografa. E a criação do Museu do Flamengo, isso é uma aula de posicionamento. Museu é a marca dizendo: eu não sou só o agora, eu sou o legado. Porque memória bem embalada vira autoridade, vira argumento silencioso. E no digital, olha que interessante, o Flamengo faz algo muito inteligente. Ele não fala só com o Brasil, ele também cria braços de comunicação para fora. Olha esse exemplo que eles criaram, um perfil em inglês, pensado para internacionalizar a marca e alcançar públicos de fora. No fim, o Flamengo é um case claro de posicionamento bem executado. Símbolo forte, cores com significado, comunidade organizada, presença física, narrativa histórica e expansão de audiência. Para mais conteúdos e análise, é só me seguir. O público não torce por times, torcem... Muito interessante, né? E então, assim, você vê como hoje, acho legal mostrar isso, o Flamengo vem conseguindo trabalhar um pouco isso, né? Uma pena, né, a gente ter agora, né, a questão do museu, mas, por exemplo, o museu, né, que é uma maneira de você monetizar a sua história, que tem um valor gigante. O Inter estava comemorando agora, eu estava vendo uma matéria, um recorde, tá? O Museu do Inter tem 15 anos, e eles, agora em 2025, alcançaram tanto o recorde de arrecadação, eles bateram em torno de 1.250.000, e de público, 50 mil pessoas, né? 50 mil visitantes no ano. O Museu do Flamengo, que tem 2 anos, né? Foi inaugurado em 23, ele tem... ele recebe algo em torno de 150 mil pessoas por ano e ganha, né? A receita com o museu é muito mais do que isso. Mas quando o Flamengo coloca ali os produtos para vender, que faz o licenciamento, como ele falou, é o brand e a marca na rua, né? E lembrando, o Flamengo é um dos clubes que mais vende no Brasil, é o que mais tem loja. São mais de 180 lojas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, tá? Tem lojas nos Estados Unidos, né? Então, assim, é um trabalho impressionante que vem, né, que vem sendo construído, não começou agora, e eu acho que agora a gente consegue trabalhar um pouco melhor, né? Isso aí olhando para as redes sociais, para o nosso marketing, para a nossa comunicação. E aí eu queria trazer esses conteúdos para vocês, como eles se interligam, de como o que é o símbolo, né? Essa comunidade Flamengo, esse culto ao Flamengo, o quanto ele tem valor e o quanto ele, né, e como ele vem sendo visto pela comunidade, né? Deixa eu ler vocês aqui agora, lembrando a galera, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Se você quiser e puder se tornar membro, link fixado no chat e ao lado do botão inscrever-se.